Ribeirão Preto tem um novo diretor do DEINTER 3, que é o delegado de Polícia Civil responsável por 93 municípios, entre eles aqui Ribeirão Preto. E também tem as delegacias seccionais, de polícia de Araraquara, Barretos, Bebedouro, Franca, Ribeirão, conforme eu disse, São Carlos, São Joaquim da Barra e Sertãozinho. E aqui no estúdio recebo com muito prazer o doutor Jorge Amaro Cury Neto, que está aqui comigo para a gente falar do trabalho da polícia. Doutor, prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado por ter atendido aqui o nosso pedido. E vamos lá, para que as pessoas entendam. Diretor do DEINTER 3, responsabilidade de 93 municípios. Você cuida de todos esses policiais? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes, a população de Ribeirão Preto e região. É verdade, nós temos aí uma área de atuação nos 93 cidades, são 8 delegacias seccionais. Temos a divisão da DEIC, que são delegacias especializadas, temos a unidade de ensino, temos a unidade de inteligência, então uma estrutura bem grande a serviço da população. Vamos entender o que significa seccionais, quais são os trabalhos que as seccionais fazem e a DEIC, por exemplo, aqui no interior de São Paulo. Doutor, como é que se divide esse trabalho da Polícia Civil? Essa é a estrutura organizacional da Polícia Civil. A Polícia Civil ela tem delegacias nas cidades maiores, que nós chamamos de distritos policiais. Nos municípios menores, nós temos a delegacia do município. Em Ribeirão Preto, temos outras delegacias especializadas, como a Delegacia da Mulher, Delegacia da Infância e Juventude, Delegacia do Idoso, a Delegacia da Entorpecente, de Homicídios e de Patrimônio. Então, essa é uma estrutura que são supervisionados por 8 seccionais. Franca, Araraquara, Barretos, Bebedouro, São Joaquim, Ribeirão Preto, São Carlos, como você bem disse. Esses seccionais, eles atuam numa área menor dessas cidades, 10, 12, 14, 18 cidades. E nós temos uma direção dessas 93 com essas 8 seccionais. Entendi. Compondo o Conselho da Polícia Civil em São Paulo. Uhum. E a DEIC? A DEIC é uma divisão que foi criada há 2 anos e meio, aproximadamente. Ela tem um poder exclusivo de delegacias especializadas. O que seriam essas delegacias especializadas para que as pessoas possam entender, doutor? É um conjunto muito interessante, porque tem lá a Delegacia de Entorpecente com as suas equipes, Delegacia de Patrimônio com as suas equipes, Delegacia de Homicídio com as suas equipes, tem o GOI, que é o Grupo Especial da Polícia Civil, e tem também uma área de inteligência com lavagem de dinheiro. Entendi. Então, são policiais delegados já bem treinados, que estão focados nesses crimes específicos. Bom, a gente acaba vendo todo esse cotidiano e eu fiz questão de perguntar, porque muitas vezes as pessoas que estão em casa não entendem essa questão organizacional. O que elas entendem é o seguinte: a polícia funciona ou não funciona, ela prende ou não prende. E aí essa questão, tudo é feito de forma administrativa, Sim, né, doutor? Sim. Agora, vamos lá, para poder auxiliar tudo isso, como é que vai trabalhar a polícia sob a sua direção a partir de agora, doutor? Não, o nosso grande objetivo nesses primeiros 15 dias primeiro, acertar as chefias imediatas, que foram as seccionais e a DEIC. Nós substituímos um seccional e substituímos o divisionário da DEIC. E também o da unidade de ensino. Agora, nós já estamos passando para um outro estágio, que é diagnosticar os delegados, investigadores, escrivães, se eles estão nos lugares com os seus perfis, se vão atuar, vão continuar atuando assim, ou nós vamos fazer algum tipo de alteração. Entendi. Sempre buscando a excelência do trato deles, com as características de cada um e a motivação deles. Entendi. Uma das coisas que são importantes, não é novidade, isso já vem de algum tempo, a tecnologia vem se aliando à Polícia Civil. Por outro lado, a gente tem também o número de policiais que até os sindicatos acabam apontando que não são ideais. Como que encarar esse desafio hoje com esse número de criminalidade que nós temos na nossa região, que o senhor deve ter tomado ciência? Essa equação é muito interessante, Com os policiais que você tem, motivá-los para você conseguir ter um resultado adequado. Não, com certeza. A tecnologia, a inteligência, a tecnologia, desde os anos 2000, vem havendo um investimento maciço. Nós temos vários softwares, vários equipamentos muito importantes que auxiliam as equipes de investigação. Por outro lado, também recebemos nos últimos anos uns policiais mais novos que já vêm com uma tecnologia bem mais aguçada. Então, essa composição dá um alívio no efetivo,
Por quê? Porque com a tecnologia você consegue avançar em investigações evitando deslocamento de campo, pesquisas e etc. E é muito importante que a população saiba também que a delegacia eletrônica, inclusive depois da pandemia, isso vem sendo fomentado, vem sendo ampliado, os rolos de crimes que pode fazer pela delegacia eletrônica, que a população pode fazer do seu próprio smartphone. Quer dizer, então, muitas vezes as demandas que as pessoas vão para uma delegacia presencial, óbvio que ninguém, numa situação ruim ali, você já tem aquele choque de ter tido um produto furtado, ou de repente você ter tido uma casa invadida, ou você ser rendido por um marginal na rua. Quer dizer, existem alguns tipos de crimes que a delegacia eletrônica permite que você faça da sua casa. Com certeza. Os crimes mais graves, roubos, sequestros, invasão de residência, tomada de refém, isso tudo é conveniente na delegacia comum. Continua presencial. Presencial é muito interessante até para uma entrevista do delegado e das equipes, para colher o maior número de informações. Tá. Agora, tem casos muito mais simples, furtos simples, a perda de um celular, um documento, que você pode fazer pela delegacia eletrônica. Um acidente de trânsito sem vítima sem é permitido? vítima pode fazer. Até um acidente com vítima leve. Então, essa demanda, ela diminui fisicamente, como qualquer órgão público hoje. Entendi. Sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade. Tá. Isso nós estamos falando na ponta de demanda da Polícia Civil. Vamos supor, hoje nós temos assim, o que a gente entende no nosso cotidiano. A gente tem um furto de celular e a gente tem um homicídio. E muitas vezes essas coisas acontecem, por exemplo, furto de celular ou pequenos roubos, eles acontecem numa demanda, eu não vou empregar essa palavra grande, mas assim, ela em maior quantidade do que um homicídio, por exemplo. Mas são crimes que as vítimas sempre acham que o dela é mais importante e merecem a atenção da polícia. Como é que vocês dividem isso, por exemplo? Um roubo com celular em que há, por exemplo, uma agressão, um homicídio, essa resposta que a sociedade tanto precisa, né? Prendemos, localizamos, identificamos, esse é um grande desafio também de vocês. A sua pergunta é muito interessante para explicar o organograma que nós falamos há pouco. Por isso que a polícia é dividida em circunscrição e por temas. Então tem patrimônio, homicídio, entorpecente, delegacia da mulher. Então, por exemplo, o caso gravíssimo que é contra a vida é o homicídio. Nós temos delegados, investigadores, escrivães específicos para isso. E ele vai criando um know-how nisso. Tem perícias específicas, tanto do ML como do IC, tem levantamento de locais, reconhecimento, tudo em 3D, já tem tecnologia para isso. Mas isso o delegado vai sendo especializado. Os furtos e roubos de celular à residência são equipes de patrimônio. Evidentemente que nós já utilizamos a inteligência virtual, Rodrigo. Por exemplo, nós fazemos vários tipos de varreduras nos históricos dos boletins de ocorrência, o que a gente chama de modus operandi. É como o autor age. Então, utiliza uma moto de tal cor, tem uma tatuagem. Essa inteligência virtual, ao invés de um investigador ficar horas e horas lendo, ele traz um relatório. Aconteceu um caso semelhante no bairro tal, na cidade tal. Então, você consegue ligar... Você cruza isso e aí ele começa. Peraí. É o mesmo caso parecido com o de ontem à noite. Teve um reconhecimento facial. Vai linkando e vai trazendo a autoria dos crimes para nós. Eu sei que o tempo-resposta e, por exemplo, muitas vezes, dependendo de caso, vocês também precisam de escutas telefônicas, vocês precisam de sinais de onde passou determinado celular, casos de sequestros, uma investigação muito minuciosa, delicada, inclusive. O desafio, acredito que da polícia e o seu como representante e diretor do DEINTER aqui, é você conseguir trazer essa resposta rápida. É muito interessante isso também, porque essas respostas que você questiona dependem de autorização judicial. Sim. Porque o marginal trabalha à margem da lei, o policial dentro da lei. Todas essas quebras de sigilo, tudo que diz respeito a sigilo bancário, telefônico, de residência, você precisa pedir para o juiz. Então, tem uma demora maior por conta de uma exigência legal. Mas, mesmo assim, a gente tem bons resultados. Isso é importante. Doutor, não fiz alguma pergunta que seja importante esclarecer aqui sobre o trabalho, sobre alguma coisa que o senhor queira implantar aqui no interior? Não, o que a gente quer é que a população confie, acredite, procure.
traga, se tiver denúncias, faça. Se tiver alguma informação relevante, nos traga. A gente quer tentar melhorar, deixar o policial bem mais preparado para servir melhor a população. Isso aí. Obrigado, viu, doutor? Falamos aqui com o doutor, diretor responsável do DEINTER. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Está aberto o nosso Cidade Alerta para tudo aí. Espero contá-lo sempre com a sua equipe para esclarecer, para elucidar e até para contar os crimes também que aconteceram, porque a sociedade estarão à disposição. Sempre espera por isso. Muito obrigado. Obrigado, viu, Uma doutor? boa tarde. Um abração para você aí. Isso é importante, gente, essa aproximação com a polícia aqui, mesmo porque a gente sempre traz os casos e muitas vezes precisamos dos delegados para poder explicar como é que está a investigação. Óbvio que não pode ser aberto tudo, né, para não atrapalhar, mas à medida que isso for acontecendo, já temos aqui, né, o diretor do DEINTER envolvido também em toda essa história.